Em uma das mais controversas decisões de 2025, a Fórmula 1 pode ter matado para sempre as corridas clássicas na chuva. Max Verstappen, tetracampeão mundial pela Red Bull, não economizou nas críticas após o Grande Prêmio da Bélgica e fez um alerta que deveria preocupar todos os fãs da categoria. Será que as lendárias corridas molhadas de Spa, que já proporcionaram alguns dos momentos mais épicos da história do esporte, estão com os dias contados? A resposta do holandês foi direta e assustadora. O que aconteceu em Spa neste domingo foi um verdadeiro teste de paciência para pilotos e fãs. Com as primeiras gotas de chuva caindo sobre o famoso circuito belga, a direção de prova optou por uma estratégia ultraconservadora que deixou todos esperando por 80 longos minutos. 80 minutos! Para colocar isso em perspectiva, é tempo suficiente para assistir um filme inteiro enquanto 20 dos melhores pilotos do mundo ficavam sentados nos boxes, esperando uma liberação que parecia nunca chegar. A situação ficou ainda mais absurda quando a corrida finalmente começou. Os pilotos rodaram apenas 4 voltas atrás do safety car antes de serem liberados para a batalha real. Mas aqui vem o detalhe que deixou Verstappen furioso. Após apenas 8 voltas de corrida efetiva, as equipes já estavam trocando para pneus slick, ou seja, pneus secos. 8 voltas! Isso significa que toda aquela espera dramática foi por praticamente nada, porque a pista já estava em condições normais de corrida. Verstappen não conseguiu conter a irritação e foi direto ao ponto durante a transmissão via rádio. Isso é meio bobo. Deveríamos apenas correr algumas voltas. Muito cautelosos demais. O tetracampeão previu exatamente o que aconteceria. Mais chuva chegando e a possibilidade de um atraso de 3 horas. E ele estava certo. A corrida, que deveria ter começado às 3 da tarde, horário local, só começou efetivamente às 4h20. 1h20 de atraso, por uma decisão que, na visão do piloto da Red Bull, foi completamente desnecessária. Mas o que realmente incomoda Verstappen vai muito além de perder tempo ou ter uma configuração de carro inadequada para as condições que se apresentaram. O holandês tocou em um ponto que deveria fazer todos nós refletirmos sobre o futuro da Fórmula 1. Segundo ele, nunca mais veremos as corridas clássicas na chuva que marcaram época. Aquelas batalhas épicas, com pilotos lutando contra os elementos, mostrando toda sua habilidade em condições extremas, podem estar se tornando coisa do passado. E não é só impressão. A direção de prova tem adotado uma postura cada vez mais conservadora após alguns acidentes graves que aconteceram em Spa nos últimos anos. A tragédia que tirou a vida de Antoine Hubert e o acidente fatal de Dylan Van 't Hoff ainda estão frescos na memória de todos. Verstappen reconhece que essas perdas podem ter influenciado a decisão ultraconservadora da direção de prova, mas questiona se esse é realmente o caminho certo. O problema é que essa cautela excessiva está criando um efeito dominó que prejudica toda a estratégia das equipes. Pilotos como Verstappen optaram por configurações específicas para a corrida molhada durante o sábado, sacrificando performance na classificação em troca de um carro melhor preparado para a chuva do domingo. Só que quando a corrida finalmente aconteceu, as condições já estavam práticas para pneus secos, tornando essas escolhas estratégicas completamente inúteis. A situação fica ainda mais complicada quando olhamos para o campeonato. Verstappen terminou em 4º lugar em Spa e agora está 81 pontos atrás do líder Oscar Piastri, da McLaren, que venceu a corrida. Para um tetracampeão mundial acostumado a dominar, ver essa diferença crescer por causa de decisões externas ao seu controle deve ser extremamente frustrante. E aqui temos um ingrediente explosivo. Um Verstappen irritado geralmente significa problemas para todos os outros pilotos na pista. O mais irônico de tudo isso é que a Red Bull está passando por uma das suas piores fases
desde que Verstappen se tornou campeão. O carro tem problemas de equilíbrio que não são fáceis de resolver, como o próprio piloto admitiu após a corrida. Quando você adiciona decisões controversiais da direção de prova a um carro que já não está no seu melhor momento, o resultado é a receita perfeita para a frustração. Verstappen sabia que um terceiro lugar era o máximo que poderia conseguir em Spa. Mas mesmo assim, ficou claro que as circunstâncias não o favoreceram. Mas a crítica mais contundente do holandês foi direcionada aos pilotos que reclamaram de falta de visibilidade. Com a experiência de quem já conquistou 4 títulos mundiais, Verstappen foi categórico. Era só por algumas voltas. E quanto mais você corre, melhor fica. E se você não consegue ver, pode sempre diminuir o ritmo, até que em algum momento você vai conseguir ver. Uma resposta que mostra não apenas sua confiança, mas também sua frustração com colegas que, na sua visão, não estão dispostos a assumir os riscos que fazem parte da essência da Fórmula 1. O que está em jogo aqui não é apenas uma corrida ou um resultado específico. Estamos falando da própria identidade da Fórmula 1. As corridas na chuva sempre foram momentos onde os verdadeiros talentos se separavam dos demais. Ayrton Senna em Mônaco, 1984. Lewis Hamilton na Silverstone, 2020. Verstappen em Interlagos, 2016. Esses são momentos que definem carreiras e criam lendas. Se continuarmos nesse caminho ultraconservador, estaremos privando as futuras gerações de testemunhar esses momentos mágicos. A situação se torna ainda mais preocupante quando pensamos que pilotos como Lewis Hamilton, agora na Ferrari, e Fernando Alonso, na Aston Martin, estão no final de suas carreiras. Hamilton, heptacampeão mundial, sempre foi um mestre das corridas na chuva. Perder a oportunidade de vê-lo batalhar em condições adversas por causa de decisões excessivamente cautelosas é praticamente um crime contra o esporte. E o próprio Verstappen, que ainda tem muito a oferecer em sua carreira, pode nunca mais ter a chance de mostrar toda sua habilidade em uma verdadeira corrida molhada clássica. A questão que fica é: até onde a segurança deve limitar o espetáculo? Ninguém quer ver acidentes graves, muito menos tragédias como as que marcaram Spa nos últimos anos. Mas existe um equilíbrio que precisa ser encontrado. A Fórmula 1 sempre foi sobre pilotos superando limites, enfrentando desafios extremos e mostrando habilidades sobre-humanas. Se removemos esses elementos em nome da segurança absoluta, ainda estamos falando do mesmo esporte? Verstappen deixou claro que, no final das contas, a decisão não é dele. A direção de prova tem autonomia total para decidir quando uma corrida deve ou não acontecer. Mas, como tetracampeão mundial e uma das principais vozes do grid atual, sua opinião carrega peso. E quando ele diz que nunca mais veremos corridas clássicas na chuva, isso deveria servir como um alerta para todos os envolvidos na categoria. O Grande Prêmio da Bélgica pode ter sido apenas mais uma corrida no calendário, mas as declarações de Verstappen tocaram em algo muito mais profundo. Estamos assistindo a uma mudança fundamental na filosofia da Fórmula 1, onde a precaução está superando a paixão pelo risco calculado que sempre definiu o esporte. E se esse for realmente o novo normal, talvez tenhamos que nos acostumar com um espetáculo menos emocionante, menos imprevisível e, consequentemente, menos mágico. A pergunta que não quer calar é: vale a pena preservar um esporte se, no processo, perdemos sua essência? Verstappen claramente acredita que não, e sua frustração ecoa o sentimento de muitos fãs ao redor do mundo. Resta saber se a Fórmula 1 conseguirá encontrar o equilíbrio perfeito entre segurança e espetáculo, ou se continuaremos assistindo à morte lenta das corridas que um dia fizeram nossos corações disparar. O que você acha? Deixa sua opinião nos comentários. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma análise sobre os bastidores da Fórmula 1.